E aí, devs? Meu nome é Rafael Cruz, sou Microsoft MVP e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu vou falar sobre um dos modelos de desenvolvimento mais utilizados hoje em dia, o modelo REST. E você sabe o que é o modelo REST? O modelo REST é um modelo de criações de Web APIs, ou simplesmente APIs, no qual a gente utiliza esse modelo para ligar o nosso front-end com o nosso back-end, utilizando chamadas HTTP. Então você que está desenvolvendo uma aplicação, seja ela em React, Angular ou até mesmo utilizando Vue, você precisa ligar o seu front-end com o seu back-end. E essa ligação é feita através de APIs utilizando chamadas HTTP. Então, deixa o convite para você descobrir junto comigo sobre o modelo de criações de APIs mais utilizado no desenvolvimento back-end hoje em dia, o modelo REST. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o padrão de desenvolvimento back-end mais utilizado hoje em dia, o padrão REST. E aonde utiliza o padrão REST? O padrão REST ele é feito para você criar uma coleção de APIs para fazer integração entre sistemas ou entregar o seu front-end com o seu back-end utilizando APIs. E o que é o padrão REST? O padrão REST ele é um padrão arquitetural proposto por Ralph Fielding na época de 2000, como uma abordagem para criar web service baseado em hipermídia. E como a gente está falando em hipermídia, a gente está falando HTTP. Lembrando que na época de 2000, a gente não tinha um acesso à internet tão boa como a gente tem hoje. Na época de 2000, provavelmente a gente estava navegando em 3G ou 4G, então a abordagem, a tráfego de dados era muito pouco, né? Era muito ruim, muito deficitário. E na época de 2000 também, foi quando surgiu, né, ou quando foi proposto esse padrão, é uma alternativa a web services, onde a maioria era construída trafegando envelope SOAP em XML. O REST ele é independente de protocolo e ele não necessariamente está ligado ao HTTP. O que significa isso? Significa que as pessoas pensam que o REST ele está altamente ligado ao HTTP. Mas não necessariamente, você pode utilizar o REST em outros protocolos de transferência de dados, por exemplo. Podemos implementar um Web REST em qualquer linguagem, e os clientes que consomem estes serviços podem ser feitos em qualquer linguagem. E por que disso? Porque a gente está trafegando protocolos conhecidos em qualquer linguagem. Nesse caso, a gente pode trafegar tanto XML como em JSON, né? Sabendo que JSON ele é o protocolo mais utilizado de transferência aí para o padrão REST. Geralmente, as respostas do nosso Web REST são em JSON, né, que é o JavaScript Object Notation, mas podemos utilizar outros tipos de resposta, por exemplo, como XML, CSV e afins. Não necessariamente você só vai trafegar JSON. Então vamos falar sobre alguns princípios de design mais importantes na hora que você for construir o seu REST. API REST são projetadas para recursos que tratam de qualquer tipo de objetos, dados ou serviços que possam ser acessados pelo cliente. Então, API REST são recursos que ela pode ter um tipo de objetos, um dado ou serviços que podem ser acessados pelo cliente. Ou seja, um recurso tem um identificador, o qual se trata de uma URL ou URI que identifica exclusivamente esse recurso. E os clientes que interagem com o serviço por meio de troca de representações de recursos, por exemplo, JSON. Então aqui vamos dar um exemplo de uma API REST. A gente tem o nosso domínio e tem o nosso identificador do recurso, que se trata essa API. Essa API ela se trata de um recurso de ordens, onde eu quero buscar um pedido com identificador 1. E temos nossas respostas em JSON tratando do nosso objeto. Podem perceber que o nosso objeto, nossa resposta em JSON, ela está tratando não somente o pedido, mas também como a quantidade do produto e o seu identificador do produto.
Ou seja, uma resposta de um recurso, né, ela pode ter um ou mais elementos de negócio, desde que eles tenham contexto entre eles. Então, na hora que a gente está criando a nossa API REST, a gente tem que se preocupar com a semântica das nossas URLs. Então, aqui eu vou dar algumas dicas para você tratar da semântica da URL que você está criando na sua API. Organize a sua API em torno de recursos. Concentre-se nas entidades comerciais que a sua API expõe. O que significam essas duas frases? Pense a sua API como uma entidade comercial que ela expõe. Então não tem problema se minha API, desde que ela tenha contexto entre si, eu trafegue uma ou mais entidades de negócio. Por exemplo, eu posso ter uma API de cliente que eu vou trafegar os dados do cliente, eu vou trafegar o endereço do cliente, os telefones do cliente, eu posso trafegar também uma lista de e-mail daquele cliente. A minha API é uma API de cliente que está trafegando esses dados de um contexto de cliente. Um outro exemplo também é uma API de pedidos, onde eu vou ter a quantidade do pedido, o valor do pedido e os produtos daquele pedido, onde eu posso ter o identificador do produto, o nome do produto, a descrição do produto como uma lista da minha API de produtos. As URIs, o que significa URI? Uniform Resource Identifier. É, na verdade, a sua URL. Deve ser baseada em substantivos e não em verbos. Crie as suas APIs em forma de substantivos e não em verbos que têm ação. Verbos identifica que a sua API está fazendo uma ação. Então, evite criar a URL das suas APIs com verbos. Então, a gente vai dar alguns exemplos um pouco mais para frente. Um recurso não precisa se basear em um único item de dado. Conforme eu mencionei atrás, né, eu posso ter um recurso baseado em diversas entidades comerciais, desde que essas entidades tenham algum tipo de relacionamento entre elas. Um exemplo aqui, ó, eu posso ter um /domínio /orders. Esse aqui é um exemplo bom para você criar a sua API. E a gente tem que evitar esse tipo de URL aqui, esse tipo de URI da nossa API, /domínio /create orders. O que significa esse create order? Ele dá uma sensação de ação. E essa sensação de ação não é muito bom a gente fazer a nossa API com esse tipo de design. Então você evite criar suas APIs que tenha algum verbo e algum texto que tenha algum significado de ação. Eu vou dar mais exemplos um pouco mais para frente nisso aí. Então, por exemplo, alguns exemplos sobre como que a gente pode criar uma boa semântica para o nosso Web APIs. Um /get /posts. O que esse /post está fazendo utilizando o verbo HTTP GET? Eu estou buscando todos os posts da minha base de dados. Um get /post /123 significa que eu estou buscando um determinado post baseado no seu identificador 123. Um post /post significa que eu estou salvando um novo post dentro da minha base de dados. E evite fazer isso aqui. Get /getAllPost. Por que a gente não faz isso? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre os verbos HTTP, que o get ele já está relacionado por obter informações de uma base de dados, por exemplo. Então a gente não precisa botar um getAllPost, porque um get já está predizendo através do seu verbo HTTP que eu estou buscando alguma informação numa base de dados. E evite /post /create post, porque o post é o verbo onde a gente grava informações na nossa base de dados. Então a gente chama um /post /create post justamente onde a gente vai mandar as informações que vão ser salvas no nosso banco de dados. Então, evite colocar ações ou que remetam ações às suas APIs. Isso aí vai, quando você cria uma API utilizando ações, nomes que submetem a ações,
fica muito estranho para quem está consumindo a sua API. É muito fora de padrão de mercado. Dá a sensação que vocês não sabem por que estão utilizando os verbos HTTP. Outra dica bem legal também é evitar muitos encadeamentos de endpoint. Evite criar tantos encadeamentos como o exemplo aqui embaixo, que eu tenho barra cliente, barra 1, barra compra, barra 2, barra item, barra 3. Fica muito confuso para você documentar e fica muito confuso para quem for utilizar a sua API. Então mantenha no máximo um duplo encadeamento de endpoint, por exemplo, um barra cliente, barra 1, barra compra, barra 2. E depois crie um novo endpoint com barra compra, barra 2, barra itens, barra 3. Tá? Fica mais fácil para quem está visualizando esse endpoint e ele está vendo que você está fazendo uma semântica bem interessante com as suas APIs, relacionando as suas entidades comerciais. E isso aqui também é uma dica bem legal, isso aqui não é uma verdade absoluta, né? Mas, como a gente está falando em recursos, o recurso é sempre alguma coisa em plural. Sempre significa algo que é maior que um. Então, logo, utilize nomes em plural. É muito interessante quando você coloca a sua API barra customers, barra clientes, barra orders, barra pedidos em plural, porque a gente está dando a sensação de uma coleção. Então vamos falar sobre os verbos HTTP. E o que são os verbos HTTP? Os verbos HTTP ele agem em conjunto com nossas APIs para definir operações e ações que as nossas APIs vão fazer. Então, ela define as operações de criação, leitura, atualização e exclusão em nossas APIs. Os métodos HTTP comuns mais utilizados são o GET, para recuperar um recurso, um ou mais recursos, dentro de uma base de dados. O POST, ele cria um novo recurso dentro da nossa base de dados. O PUT, ele atualiza um recurso dentro de uma nossa base de dados. E o DELETE, ele remove um recurso dentro de uma base de dados. E como a gente está falando recurso, né, a gente está envolvendo uma ou mais entidades comerciais. Então, se eu estou dando um GET e eu estou com envolvimento com 3 entidades comerciais, por exemplo, eu estou pegando um cliente com identificador 1, eu vou trazer um endereço dele e vou trazer um e-mail dele. Então, são 3 entidades comerciais do que a gente está falando, né? Apesar de a nossa API de cliente estar tratando de cliente, exclusivamente do contexto de cliente. Então, quando eu estou utilizando o GET, eu estou recuperando toda essa estrutura e devolvendo para o meu consumidor da minha API. O POST, se eu estou tratando de cliente, eu estou tratando entidades comerciais, que é o meu cliente com seu endereço e seu telefone. Então, quando eu for utilizar o POST, eu vou gravar todas essas entidades comerciais, os dados do meu cliente, os dados de endereço e os dados de telefone. O PUT, eu vou atualizar essas entidades comerciais. Eu posso atualizar meu nome do meu cliente, eu posso atualizar um endereço, eu posso adicionar um novo e-mail, ou seja, estou atualizando informações do meu cliente. E quando eu for utilizar o DELETE, eu vou remover a entidade comercial na minha base de dados. Eu vou remover o meu cliente. E quando eu remover o meu cliente, eu vou remover todos os itens relacionados ao meu cliente. Eu vou remover tanto o meu cliente, eu vou remover os endereços dele e vou remover os e-mails dele. Então vamos falar um pouquinho sobre o status code. Beleza, agora a gente entendeu sobre os verbos HTTP e toda a nossa API, ela trata o nosso status code. E o status code é o que a gente retorna nas nossas APIs para os nossos consumidores. Então, os exemplos de status mais utilizados na criação de API são 200 OK. Quando a gente fez um GET, pegou os dados da nossa base de dados e retornou para o nosso consumidor. A gente retorna o status 200 OK. Quando a gente está salvando um cliente, a gente volta um 201, que é o created, ou seja, acabei de criar um novo item na minha base de dados. E o 204, quando a gente quer excluir um cliente,
a gente utiliza o 204, dizendo que aquela operação foi realizada com sucesso, mas eu não tenho nada a retornar para ele porque eu excluí isso da minha base de dados. Ou seja, a família 200 é a família de status de sucesso. Então, sempre que a sua API ela processar uma operação com sucesso, ou um get, ou um post, ou um put, ou um delete, eu vou usar o 200 para dizer que aquela operação foi realizada com sucesso. Um outro status muito famoso é o status da família 400, onde a gente pode voltar erros do nosso cliente. Por exemplo, voltar um bad request, voltar um 404 not found, um 401 not authorized. Então são dados que a gente vai voltar, por exemplo, um 400 que é um bad request. Esse bad request são dados que o meu cliente pode ter passado de forma inválida. Por exemplo, se eu criar um cliente e eu preciso do CPF dele, esse CPF ele tem que estar no formato correto e tem que ser um CPF válido. Se ele não me passar esse dado correto, eu vou dar um bad request para ele. Ou seja, ele me passou algum item válido. E temos a família 500, que a gente não quer que isso aconteça, né? Que é o famigerado erro 500, ou internal server erro. Significa o que esse status? Significa que teve algum erro de programação, ou alguma exceção ocorreu que você não tratou, e o meu servidor voltou um erro 500. Esse é o status que a gente não quer que aconteça jamais nas nossas APIs. Continuando sobre o status code, então, algumas dicas bem interessantes para você quando você está desenhando a sua API. Defina o status code corretamente para cada operação. O GET, retorne 200 para sucesso, 404 para not found, se a entidade não foi encontrada. Ou seja, se eu der um GET, um identificador, por exemplo, /cliente /1, e eu não encontrei nenhum cliente com esse identificador, eu vou voltar um 404 para o nosso consumidor. Post. Retorne 201. Para caso o seu item na sua base de dados for criado com sucesso, ou seja, para caso de um recurso for criado com sucesso na sua base de dados. Retorne 200 caso a sua API somente execute algum processamento. Por que eu volte um ou volto o outro? Porque o 200 ele está relacionado quando eu estou fazendo um processamento, mas eu não criei nada fisicamente na nossa base de dados. É só um processamento em memória. Aquilo não tem como recuperar. O 201 a gente utiliza caso eu precise gravar ou criar dados dentro da nossa base de dados. Com isso eu consigo recuperar ele utilizando o método GET. Retorne 400, bad request, se a solicitação conter dados inválidos. Então, se o meu cliente passou CPF mal formatado, ou CPF inválido, ou e-mail mal formatado, a gente vai voltar um 400 para ele. Significa contém dados inválidos na requisição que eu não consigo continuar o processamento. O put, retorne 201. Se o método criar um novo recurso, ou seja, imagine que a sua API put, não encontrei um novo recurso, mas eu criei esse cara dentro da minha base de dados. Isso já aconteceu até comigo em cliente. Então, se eu não encontrar aquele recurso e eu tenho como criar esse recurso, criar esse item na minha base de dados, então utilize o 201. Informe que eu não consegui atualizar, mas eu criei esse novo item na minha base de dados. Retorne 200 se você atualizar um recurso existente. Ou seja, ele passou um cliente com um identificador, eu encontrei aquele cliente, atualizei os dados dele dentro da base de dados, aí sim eu vou retornar o 200. Utilize o 409 caso você não consiga atualizar um recurso existente. Então imagina que você tem o seu cliente e ele quer atualizar o campo e-mail. E esse e-mail já tem um outro cliente utilizando. Então eu vou voltar um 409 informando que já tem algum cliente já utilizando esse e-mail. E o delete, retorne 204 para sucesso,
e retorne 404 se a entidade não for encontrada. Significa o quê? Vou voltar um 204, no content, significa que eu consegui fazer a operação, excluir aquela entidade na minha base de dados com sucesso, eu não tenho nada para voltar para ele, porque aquela entidade foi excluída, não tem dados mais para informar. Então eu vou dizer que a operação foi realizada com sucesso, mas eu vou voltar um 204, informando ele no content. E caso eu não encontre aquela entidade na nossa base de dados, né, eu vou voltar um 404 para ele. Agora vamos falar sobre respostas. Uma API bem desenhada, ela volta respostas padronizadas. A gente não cria respostas onde uma API volta de um jeito, uma outra API volta de outro jeito e uma terceira API volta de outro jeito. A gente cria respostas padronizadas. Então, a gente retorna um objeto, por exemplo assim, code, o código identificador daquele objeto, o nome e a idade dele. Ou a gente pode retornar objetos relacionados, onde a gente tem o nosso código, onde tem o nome e tem a compra com objetos relacionados. Entenda que esses objetos relacionados são entidades comerciais relacionadas entre elas. Então eu tenho o meu cliente João, que ele fez uma compra de um determinado produto. E as respostas de erro, também devemos criar os padrões de resposta de erro. Além dos padrões de resposta de sucesso, nós devemos criar os padrões de resposta de erro da nossa API. Então, considere utilizar um objeto no qual abrange o erro, o código do erro, a mensagem e os detalhes, para caso a gente tenha múltiplos erros. Por exemplo, o primeiro objeto, onde a gente tem um erro genérico, onde a gente tem um código e tem uma mensagem. Por que a gente bota um código? Porque a pessoa que for utilizar a sua API, não necessariamente ela vai utilizar as mensagens que a sua API está retornando. Então, coloque um código para descrever um identificador daquela mensagem. E nós podemos utilizar erros de campos específicos também. Então, imagine que o seu cliente fez uma requisição, está tentando salvar um item na base de dados, né? Então, ele provocou diversos tipos de erros, esquecendo ou não informando dados obrigatórios para realizar o processamento. Então, a gente coloca um campo chamado erros, que na verdade é um array, e a gente vai descrever todos os erros que aconteceu na requisição do meu cliente. Nesse vídeo, falamos sobre os principais conceitos do REST, falamos sobre os verbos HTTP e aonde utilizá-lo, e falamos sobre o modelo de resposta utilizando hipermídia. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação. Assim você vai receber o conteúdo do meu canal sempre em primeira mão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!